dia. Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 16 de março, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje vamos debater os principais assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto, que hoje será um pouco diferente, nós recebemos o consultor portuário Wagner Pereira. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Natália, bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui, principalmente podendo trazer um pouquinho das novidades que a gente viu, né? Nessa feira tão importante que nós tivemos e que movimentou o nosso setor portuário, que é a Intermodal. E a partir de agora, neste primeiro bloco, a gente vai abrir para a participação do telespectador pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente também está transmitindo o programa simultaneamente ao vivo. Wagner, você bem colocou, adiantou, que a Intermodal, a 24ª edição da Intermodal 2018, acabou ontem, você foi na feira, né, em todos os dias da feira, e vai trazer para a gente, nessa primeira parte do programa, um pouquinho do que foram esses dias de debates. A tecnologia dominou a feira? Nathalie, sem dúvida. Nós tivemos uma feira muito diferente dos últimos anos, onde a tecnologia e a automação voltados para o setor portuário foram a grande surpresa. Na verdade, não a grande surpresa para a gente de tecnologia, né? Mas para muitos expositores que estavam lá. A grande maioria era do setor de tecnologia e a gente viu uma consolidação desse tema e que a gente entende que vai ser o rumo que as empresas vão tomar para os próximos anos. Quando a gente fala na consolidação da tecnologia e da automação, a gente fala diretamente da indústria 4.0. Sim. Muita gente que está em casa se pergunta o que é essa indústria 4.0? Muito interessante a pergunta. Esse é um conceito que nasceu na Alemanha em meados de 2011, veio trazido pelo governo alemão e tinha pelo objetivo preparar a indústria de manufatura do país para esses novos tempos que nós vamos viver de tecnologia, né? O conceito de tecnologia 4.0 ele se baseia essencialmente em automação, segurança e virtualização, tecnologia da informação, e tem nos seus pilares conceitos como Big Data, como inteligência artificial, internet voltada para serviço, internet das coisas. Então, é algo que hoje, para fazer um paralelo com o uso dessas tecnologias no nosso dia a dia, você faz uma compra via celular e isso desencadeia uma série de ações por trás dos bastidores para que a empresa que vai fornecer aquele produto tenha uma otimização dos seus processos e já faça uma entrega dedicada, especializada, customizada para aquele cliente, né? Então, esse novo modelo de indústria, esse novo modelo de relação é a base da indústria 4.0. O mercado de trabalho, ele está em transformação, certamente. Sim. Quem são os profissionais que sobrevivem à indústria 4.0? Ótima pergunta. Os profissionais que estiverem hoje buscando conhecimentos específicos em logística, em controle de produção, tecnologia da informação, gestão de processos, são os terminais que vão ter os profissionais que vão ter um maior campo e mercado nessa nova fase da indústria. De 0 a 10, numa escala de 0 a 10, se a gente for analisar o nosso porto como um todo, Tá. Quanto que ele está preparado para esta revolução? Bom, hoje nós temos, vou falar 5, tá? Porque hoje nós temos um pedaço do processo de terminal que já foi automatizado, que são os gates, não tão automatizado da forma que deveria ainda, porque a gente usa pessoas em alguns processos, né? Em alguns terminais a gente sabe que tem pessoas. As pessoas vão sumir no futuro próximo? Elas vão trabalhar em áreas menos insalubres. Elas vão sair dessa área operacional onde você tem... Do chão de fábrica. Do chão de fábrica, que é onde você tem processos repetitivos e em grande quantidade. Isso é muito perigoso, isso é muito insalubre, e aí vai entrar essa automação para trazer o benefício de você ter o menor custo nessa operação, porque você vai poder movimentar muito mais em grandes volumes, com uma segurança maior em cima dos seus processos e principalmente com menos insalubridade para as pessoas que vão estar no processo. Com essa revolução, com a indústria 4.0, perde um pouquinho o sentido a gente falar de integração, falar de modais, ferroviário, hidroviário, rodoviário, de maneira isolada, né? Sem dúvida. Já está na hora, a gente já fala disso há alguns anos aqui, né, na bancada. Acho que
a dica para os próximos governantes é que se atentem a essas mudanças que estão acontecendo, principalmente nas indústrias, porque isso, de certa forma, impacta diretamente, inclusive, na receita do Estado, né? Porque a gente fala de grandes volumes, vai trazer um grande valor de arrecadação de impostos. Então, é muito importante que os próximos governantes, aqueles que vão estar à frente das cadeiras no governo estadual, federal, comecem a pensar num plano de logística a longo prazo, no qual os modais como ferroviário, aquaviário, principalmente tenham um investimento maior. Eu acredito que o modal ferroviário, a gente já tem uma boa situação, tirando a questão da entrada da cidade de Santos, né, que nós precisamos resolver, talvez a questão do acesso a Guarujá, um segundo acesso também, não somente a balsa. Então, isso faz parte de uma visão a longo prazo, né, e que precisa ser debatido. Qual a importância da intralogística, que também foi apresentada na Intermodal, né, para a otimização desses processos? Olha, sem dúvida, se a gente for colocar a coisa no patamar de... A gente tem a macrologística e precisa ter uma logística de conversação internalizada na região, ela é muito importante. Porque a gente precisa que também tenha um debate no sentido de definir quais são as estratégias que nós vamos seguir. Hoje a gente vê muitos terminais, muitas pessoas da área de logística falando suas visões isoladamente. Mas ninguém fala, olha, vamos fazer uma interligação dessa cidade com essa, porque ela vai ajudar a escoar um determinado produto, ou vamos melhorar o acesso desse... Seria uma visão metropolitana? Totalmente. Hoje a gente não tem essa visão metropolitana. E eu espero até que a gente tenha um grupo que conversa muito sobre as questões metropolitanas da Baixada, que é o Condesb, que assuntos como a intralogística sejam levados e debatidos com a comunidade. Para quem está em casa, o que é intralogística? Porque a gente fala aqui que a gente estuda e a gente está no meio, Exatamente. Né? Mas para quem está em casa entender e perceber a importância da intralogística, porque isso tudo acaba impactando lá no final da cadeia. Sem dúvida. Falar de processos mais otimizados, com menos burocracia, mais rápidos e mais baratos é o mote da intralogística, né? Principalmente a gente não ter tentando antecipar principalmente os problemas que a gente tem do transporte e movimentação da carga, que hoje são muitos. A gente tem problemas de acesso, a gente tem problemas de um caminhão que quebra e às vezes você não consegue entregar mercadoria, isso gera uma série de impactos e custos adicionais na logística. Então, tudo isso tem que ser debatido de uma forma num estado micro, né, que a gente fala, primeiro a nível do trabalho que está sendo executado, e quando a gente fala das questões de se analisar investimentos, planejamento do mercado logístico como os modais, a gente está falando de uma macro logística, que aí já é um passo para fora dessa parte que é a intralogística. Da mesma maneira, a internet das coisas é um termo que já convive com quem... faz parte desse ambiente, mas é um termo muito novo para quem não está ambientado nesse novo cenário. Como funciona a internet das coisas? Esse é um assunto muito fascinante para quem puder estudar um pouquinho em casa. Hoje, quando você chega na sua casa, a gente já fala de casas inteligentes, né? Sim. Na qual você chega, você vai encostar o seu celular ou ele vai detectar um sensor que você tenha e ele já vai padronizar a sensibilidade da luz, vai ligar uma televisão, de repente vai preparar o forno para você já entrar com uma determinada comida para você preparar. A internet das coisas, ela vem para facilitar o seu dia a dia por meio da tecnologia que está à nossa mão. Celulares, tablets, relógios inteligentes, sensores que ainda estão sendo desenvolvidos. Essa semana eu li uma coisa interessantíssima, você vai ter um sensorzinho aplicado embaixo da pele, e com ele você vai eliminar, por exemplo, a necessidade de usar um smartwatch, né? Que são aqueles relógios inteligentes. Então são coisas que estão... A gente está vivendo o futuro. Estamos vivendo o futuro e a internet das coisas já chegou para muitas pessoas. Às vezes você não se atenta, mas no seu carro você já tem essa tecnologia. Quando você liga, quando o seu carro ele passa para você, por exemplo... Quando o carro liga e desliga, por exemplo, sozinho, quando ele para. Ele já mostra... semáforo. Também, ele já entra num estágio de consumo menor, mas o mais interessante, muitas pessoas não se atentam, mas quando você liga o carro, ele já te dá o consumo baseado naquela rota que você faz. Sim, exato. Então isso é muito interessante. Ele já te avisa, olha, você está com a gasolina na reserva, para a rota que você faz diariamente, é melhor você parar. Então, a internet das coisas já está sendo inserida aos poucos na nossa rotina e ela funciona dessa forma. Ela é uma das bases da indústria 4.0, um dos pilares, porque justamente ela vai ser o disparo
das solicitações que vão ser feitas para a indústria. Então, por exemplo, tem um vídeo muito interessante circulando na internet a respeito da compra, já usando a internet das coisas, né? Uma pessoa que chega no celular dela, olha lá o que tem no estoque, confere lá na geladeira e faz um pedido de uma determinada carne. Aquele pedido eletronicamente vai para um supermercado, esse supermercado já separa o alimento, coloca num drone e entrega na casa da pessoa. Esse é um exemplo de como essa nova relação com a indústria 4.0 vai mudar a nossa vida. E não está muito longe, né? Não está muito longe. Você imagina, quanta facilidade e quantos benefícios e qualidade de vida você vai ganhar a partir do momento que você não precisa ter tanto deslocamento para buscar um produto, um material. Eu não sei como isso vai ficar se a gente tentar imaginar praticamente vários drones voando por aí, né? A gente vai ter que ter um cuidado com o espaço aéreo. Com o espaço aéreo. Muitas coisas a gente precisa ver como vão ser reguladas e vão acontecer. Mas só de pensar que o benefício que isso vai trazer para a nossa qualidade de vida, em termos de se deslocar menos, usar esse tempo para fazer coisas para a gente, para a nossa família, isso não tem preço. E para o setor portuário isso é essencial, né? Sem dúvida. A gente falando desse tipo de... vamos para a prática, né? Exato. A partir do momento que nós temos toda uma estrutura de nova entrega logística baseado, sei lá, em drones, como é que vai ser, ou se fala até em hypercubos, que são caminhos que vão ser criados, que você vai entrar com a mercadoria, ela vai sair já num determinado ponto na sua casa. Então, olha como uma coisa interessante. Você está falando de tirar carros da rua. Exato. Né? Você está tirando uma série de... Você está falando de responsabilidade e sustentabilidade ambiental. Perfeito. São vários benefícios que serão desencadeados por esse novo modelo de indústria. Na Intermodal 2018 também aconteceu a 21ª Conferência Nacional de Logística, pela primeira vez, promovida pela Associação Brasileira. Foi um casamento perfeito? Eu acho que foi uma ótima oportunidade das pessoas que estavam lá poder escutar principalmente os anseios dos terminais, das indústrias, da indústria portuária como um todo, porque a gente teve gente muito boa falando sobre a situação atual da nossa logística, justamente sobre os pontos que nós debatemos aqui de melhorar os acessos, investimento a longo prazo, uma visão de logística a longo prazo. E eu acho que veio no momento ótimo da feira, porque a feira mudou o seu padrão. Até o ano passado, a feira ela era... free, como a gente diz, né? Ela não tinha custo, e esse ano ela foi uma feira que ela foi mais direcionada ao público de logística, então a gente viu muitas empresas fazendo negócio, os temas debatidos lá sendo comuns para todo mundo que estava lá, coisa que nos outros anos não havia acontecido. Sim. Porque acabaram abrindo para temas muito mais comerciais, né? E não, dessa vez a gente teve temas práticos voltados para a nossa área. Então, eu achei que foi, sim, uma ótima... Um casamento bom. Uma ótima escolha dos organizadores falar sobre o tema na feira desse ano com esse formato. Uma das palestras, inclusive, foi feita pela Aliança Navegação de Logística, né, do Grupo Hamburgo do Sud, e apresentou a Cabotagem 2.0. Sim. O que a Cabotagem 2.0 pode trazer de benefícios para o setor portuário? Principalmente a eliminação de burocracia a papel, né? Hoje a gente tem vários procedimentos que são realizados na cabotagem, que se a gente for comparar com o transporte de longo curso, já não existe mais. Por exemplo, a troca de informações, BL eletrônico, uma série de coisas já são vencidas na cabotagem, no transporte de longo curso, que é a importação de mercadorias que chega via navio de outros países, né? No nosso território, a gente ainda não tem essa inteligência, então a gente está nesse caminho. Foi muito gratificante ver a Aliança apresentando, porque ela é uma das gigantes que é referência, que ditam, né, os rumos desse mercado de cabotagem no Brasil, e eu entendo que vai ser o próximo passo para esse modal. E a cabotagem ela é extremamente interessante, né? Sem dúvida, porque olha só, a gente está num momento muito difícil com relação à movimentação de carga no sentido de acesso, né? E quando a gente fala em usar um modal diferente, como o hidroviário no curto transporte, costa a costa, nós somos privilegiados por isso, porque nós temos uma costa praticamente única, né?
não temos que fazer muitas curvas nem nada, é uma reta praticamente. E isso beneficia muito. Usar esse tipo de transporte traz muitos benefícios. Você elimina uma série de caminhões na entrada do porto, você elimina uma série de possíveis gargalos que você teria se você colocar mais esse tipo de carga junto com as demais. Nós já temos passageiro, nós já temos químico, nós já temos granel e containers para exportação e importação. E carga viva que a gente possível. espera que não aconteça mais a carga viva e que a gente não precise andar para trás, né, Wagner? Sem dúvida, mas tem essa possibilidade também, né? Então a gente tem que pensar que cada vez que nós estamos fazendo e olhando um modal diferente como possibilidade de transporte de carga, é ótimo para toda essa harmonia que a gente já busca no nosso porto. Em uma das palestras da Intermodal foi dito que o comércio exterior, apesar de estar se desenvolvendo, apesar de estar caminhando, o brasileiro ainda está muito aquém do que deveria. É isso mesmo? É uma questão mais econômica, né, Nathalie? Eu vejo, eu vou fazer um paralelo por mim. Se a gente tem uma situação econômica favorável, na qual a gente sabe que vai ter um adicional, pode contar com um aumento, pode contar com um valor extra no nosso orçamento, a gente, obviamente, quando vai fazer uma compra, já não se comporta como a gente vem se comportando hoje em tempos de crise. Eu acredito que isso é uma questão de tempo para o pessoal voltar ali aquele otimismo, porque é engraçado, na economia o que vale mais é o otimismo, por incrível que pareça. E você acha que esse otimismo ele vai demorar o mesmo tempo da recuperação plena da economia, porque daí a gente está falando de 3 anos? De 3 anos. Não, eu acredito que não. A gente já viu as coisas mudando já do ano passado para cá, né? No final do segundo semestre mostrou isso, com o aumento do nosso comércio, tivemos Natal, agora o Brasil começa, de fato, a entrar no seu eixo. Eu acredito que a gente, talvez não até a época da eleição, mas após a eleição a gente vai ter aquele otimismo e aquela esperança que é comum de um novo governo. Dependendo do resultado, né? Dependendo do resultado. Mas aí, Nathalie, é aquilo. Depende muito mais de nós, como eleitores, do que de quem vai estar lá. Não, quem de vai força maior, né? Não é de força externa. Exatamente. Depende de muito nós. Então, assim, muitos de nós, no momento do voto, temos que olhar para esses candidatos para a gente tomar uma decisão acertada para que contribuam para essa esperança. Sem dúvida nenhuma. Como a questão da sustentabilidade foi abordada na Intermodal? Porque hoje a gente não pode pensar em setor portuário, aliás, em nenhum setor da nossa cadeia produtiva sem pensar em sustentabilidade. Vi algumas empresas que já estão utilizando tecnologia para se apoiar, né? Sistemas de ISO, de qualidade, para poder ajudar na questão ambiental. A automação por si só, Nathalie, ela já é um apoio para a questão ambiental, porque a maioria dos equipamentos hoje que vão operar de forma inteligente com automação, eles são elétricos. E isso é uma grande diferença para o telespectador entender. Os equipamentos que hoje operam em alguns terminais, esses de grande porte, eles trabalham com diesel, né? Então, a gente está falando que esses equipamentos automatizados para o futuro receberão upgrades, vão trabalhar de forma elétrica, isso é de forma mais sustentável, sem dúvida. E também eliminação de papel e outros processos que você tem aí, que hoje usam uma tecnologia inferior e tem um determinado consumo de material que vai passar a ser eletrônico, você não vai precisar fazer, e isso com o apoio da automação vai ter esse benefício. Para a gente encerrar o nosso balanço da Intermodal 2018, quais são os desafios que o nosso porto precisa vencer e o nosso país precisa vencer do ponto de vista logístico para poder avançar? Bom, falando dos terminais, falando de todo esse condomínio logístico que nós temos, né, se planejar para essa onda da indústria 4.0 com automação, com segurança, com apoio de tecnologia da informação. Eu tenho para mim que muitas empresas já têm seus processos bem maduros, isso ajuda muito para esse próximo passo de automação. Aliás, sem você ter os seus processos maduros, isso é muito difícil, né? Há quem pense que comprando tecnologia você resolve problemas de processo. Não, é o contrário. Você precisa primeiro resolver seus processos internos e depois uma boa ferramenta de tecnologia ela vai te ajudar a superar seus números, a aumentar seus números. Então, as empresas precisam estar preparadas para isso, olhar o investimento em automação como longo prazo, não como desembolso, não como prejuízo a curto prazo. Isso não como dinheiro, gasto, né? Não como gasto, isso é um dinheiro que você vai investir e você vai ter um retorno a longo prazo, então se planejarem para isso. Essa é a dica que eu dou para os terminais que já estão pensando nisso e nessa comunidade portuária como um todo.
Com relação a o nosso país, os desafios logísticos, vai depender muito de quem vai nos representar. Eu gostaria de ouvir muito no discurso dos representantes a nível estadual e federal quais são os planos para a logística. Porque não dá mais para um candidato chegar lá e pleitear o nosso voto e dizer que vai nos representar sem saber como uma determinada região se comporta, o que ela precisa. Sem conhecer o que é o Porto de Santos, sem conhecer. Eu ia chegar lá no Porto de Santos, mas se você olhar, às vezes o cara quer falar só de educação e segurança. Nós não somos só educação e segurança. Não. Isso é retorno. Agora, o que você faz para trazer os benefícios, para melhorar o que você já tem, a sua arrecadação? Você tem que desburocratizar, você tem que olhar os seus mercados como indústria, como transporte, como a nossa logística. E no caso do governo e do país, descentralizar, quando a gente fala de Porto, né? Principalmente. A indústria 4.0, um dos outros pilares é descentralização. Você vai poder falar, no momento que você vai fazer uma solicitação de um determinado produto, se uma indústria é a fornecedora, ele vai olhar quais são as possibilidades que você tem ao seu redor. Olha que bacana isso. Eu não vou ficar preso a comprar uma determinada mercadoria que vai demorar 3, 4 dias para chegar. Eu posso comprar uma que está mais perto, a um preço acessível. Então, esse é um mote da indústria 4.0 também. E o nosso país, os nossos governos, para o bem do nosso porto, precisa tratar a descentralização com mais seriedade, né? Descentralização, desburocratização, chamar os entes para conversar sobre esse processo. Eu acho que esse é o desafio do próximo gestor, daquele que vai estar assumindo a sua responsabilidade com relação à população. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente traz a cobertura especial feita pelo Bom Dia Baixada no seminário que debateu a viabilidade de uma base offshore na Baixada Santista. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e a partir de agora eu convido você que está em casa e o nosso convidado, o consultor portuário Wagner Pereira, que hoje está aqui conosco na bancada do Agenda do Porto, para conferir um resumo do que foi o seminário promovido pela Associação Comercial de Santos no começo da semana e que apresentou o resultado do estudo de viabilidade de implantação de uma base offshore como alavanca para o desenvolvimento regional. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, esteve presente e anunciou a construção de 13 plataformas de petróleo até 2022. O estudo levou em conta uma série de demandas das empresas, ou seja, ele olhou especificamente quais as demandas, necessidades das empresas operadoras de petróleo, a disponibilidade de áreas e as políticas públicas dos municípios da região. Nesse conjunto de elementos que foram estudados, a gente conseguiu identificar 3 grupos de áreas que podem receber investimentos privados, sejam de operadoras de petróleo ou das empresas prestadoras de serviços. Esses 3 conjuntos estão divididos em áreas que podem ser já ocupadas ou investidas no curto prazo, em até 3 anos, áreas que o investimento vai carecer de algum investimento e licença ambiental que precisam de um tempo maior, até 6 anos, e áreas acima de 6 anos para o seu desenvolvimento. Mas a mensagem principal é que a região possui infraestrutura, possui mão de obra capacitada, possui universidades que qualificam muito bem os profissionais, temos um parque tecnológico, temos oferta imobiliária, sejam elas para estabelecimentos, escritórios corporativos ou primeira e segunda moradia, ou seja, a região está preparada. A gente pode dizer que a Baixada Santista está mais preparada do que o Rio de Janeiro, que hoje concentra a maior parte dos investimentos? Isso é difícil a gente afirmar porque o Rio de Janeiro há 30, 40 anos trabalha vocacionado no atendimento ao petróleo. Nós somos uma região que é jovem no atendimento e na prestação de atenção do petróleo e gás, mas pelo curto prazo, a gente pode dizer assim, pelo curto prazo que temos trabalhado, a região evoluiu muito, a capacidade de resposta foi muito forte da região. Então, a região hoje não deve a nenhuma outra região do país quanto a ter infraestrutura, mão de obra e áreas para a indústria de petróleo. Quando a gente pensa na instalação de uma base offshore ou de mais de uma base na região da Baixada Santista, a gente fala diretamente no impacto de postos de trabalho e movimento à economia. Perfeito, a geração de postos de trabalho, geração de negócios indiretos, contratações de serviços dos mais variados tipos,
recolhimento de impostos ao setor público. Então, a atividade em si é uma atividade que é extremamente dinâmica do ponto de vista da rápida geração de empregos. Esse é um marco, um divisor de água de todo um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 4 anos na Associação Comercial, onde constatamos da necessidade de uma implantação de uma base offshore na região, para que possa existir um fluxo de relacionamento entre as plataformas de petróleo que estão em alto mar com as empresas prestadoras de serviços e fornecedoras das mesmas. Você tem a atividade portuária em Santos, né, que vem à frente há muitos anos, puxando a atividade econômica da região, mas eu acho que também a questão da base offshore é uma coisa bastante importante. Porque se nós hoje tivermos uma base na região, nós vamos atrair para cá empresas prestadoras de serviço com segmentos de alta tecnologia, né, com a contratação de técnicos, com renda, remunerando esses técnicos num nível bem acima do mercado nacional, assim como pequenas indústrias e médias indústrias não poluentes que fabricam peças e componentes para essa indústria, visando também essa questão de contratação de mão de obra qualificada. Isso é a base do desenvolvimento. Nós precisamos dar empregos, né? Nós podemos gerar economias e isso acaba repercutindo na economia como um todo, né? Uma absorção grande da parte imobiliária, dos serviços, de todos os sistemas comerciais e de serviços daqui da nossa região. O que nós fizemos com esse estudo foi o seguinte, foi mostrar aos grandes interessados o que a nossa região tem para oferecer, toda a infraestrutura que ela tem para oferecer, né? Então você tem toda a questão de acessibilidade, você tem toda a questão de fluxo com os aeroportos, com o porto, né? Enfim, depois tudo o que a própria região tem, com universidades, com a questão de escolas técnicas, você aí pega toda a gama de hospitais, né? Enfim, isso mostra desde um simples salão de barbeiro, né? Vai repercutir em um simples salão de barbeiro, até a atividade de mais alta cadeia. Então a gente pode dizer que esse estudo é um estudo de impacto metropolitano. É um estudo de impacto metropolitano, por isso que a gente usa o termo desenvolvimento regional, né? São 9 municípios, eu acho que não importa onde essa base ou algumas delas vão estar instaladas, eu acho que a região vai aproveitar isso, né? Todas as cidades têm áreas disponíveis para a instalação dessas indústrias ou dessas prestadoras de serviço. Todas as cidades têm competência para poder receber e absorver esse desenvolvimento. O que a gente precisa é que isso aconteça. Como não parte dos planos mais dessas petrolíferas, nem dessas empresas de navegação fazer os investimentos para que existam essa base, a própria iniciativa privada tem esse interesse. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, unir essas duas pontas. Esse trabalho da Associação Comercial visou muito a questão privada. Vamos buscar os agentes e vamos convidar o setor público a nos ajudar a fazer com que isso possa acontecer. Você acredita que a retomada do preço do barril de petróleo faça com que os investidores, a partir deste estudo, voltem os olhos aqui para a nossa região? Nesse período de 4 anos, a gente passou por 3 coisas que eu considero que são bastante importantes e que retardaram isso. Lá atrás, no plano de investimento da Petrobras, de 2010 a 2011, se eu não me engano, previa um investimento numa base. Com a concentração dos recursos em 2014 da Petrobras voltados muito mais para a exploração de óleo e ainda tinha algumas coisas com a refinaria, a base, as 2 torres foram retiradas, né? E ali é que fomentou, inclusive, a gente dar um start com relação a esse assunto. Nós tivemos também um problema todo na gestão e na administração da Petrobras, né, com isso tudo que aconteceu com o Lava Jato. E nós tivemos uma queda abrupta do preço do petróleo. Com relação ao preço do petróleo, é uma incógnita, mas o que eu hoje tenho, a pouca noção que eu tenho do segmento de petróleo e gás é que o petróleo vai perdurar por muito tempo ainda, né? E não depende só de uma política econômica do Brasil para que esses valores do petróleo possam abaixar ou possam subir. Depende muito mais de uma política internacional, né? Mas hoje nós já somos autossuficientes, que é uma coisa bastante importante. Nós estamos prontos para atender com esse petróleo uma demanda de crescimento no país. É claro que claro que o setor deve estar vislumbrando uma melhora nesse preço, né? E para que possam os investimentos retornarem com menos tempo.
mas é uma incógnita. Mas independente disso, se hoje há investimentos em novas plataformas de petróleo, né, evidentemente que nós precisamos ter a retaguarda para que elas possam operar. Então significa também que há interesse para a implantação de bases aqui no Brasil. Nem todo desenvolvimento econômico acontece numa única cidade, em qualquer lugar do mundo, né? Não vai ser diferente aqui, até porque o espaço geográfico é pequeno e você precisa instalar outras atividades de suporte, né? Em certos lugares pode ficar o avanço tecnológico, a questão mais de TI, na outra pode ficar a suprimento de materiais, que é os grandes CDs de abastecimento, ou mini CDs. Outros vão ficar à base de helicópteros, outros vão ficar à base de atracação marítima, necessário suporte de alto mar. Eu acho que esse seminário ele representa, na verdade, uma revisão de metas, porque há 8 anos atrás, 9, nós tínhamos um cenário econômico, um cenário tecnológico, né? E óbvio, uma ideia de que poderia ser. A descoberta do pré-sal, ele só era uma ideia, né? Uma ideia que se aprofundou, se viabilizou com os leilões, né? Mas quem são os parceiros desses leilões? Quer dizer, quem é que vai operar no Brasil parte desses blocos? E em que locais exatamente esses blocos? Agora ficou mais definido. As empresas começam a se mobilizar. E todo o planejamento feito lá, ele não foi jogado fora, mas a gente precisa agora fazer uma revisão desse processo para saber quais são reais oportunidades que tem em volta desse processo para que as cidades da Baixada façam a sua adaptação. Se tiver que mudar a legislação mais uma vez, teremos que mudar. O importante é a renovação da questão da produção petrolífera na Baixada, do refino, não só de ser uma instalação de refino, mas efetivamente um local onde dê suporte pesado à exploração, como aconteceu em outras regiões. Então acho que agora é o momento de fazer a revisão, porque a economia começa a crescer, a economia gradualmente se estabiliza, a Petrobras se realinha como empresa, né, efetivamente, e nesse realinhamento sai do factoide para a realidade, e aí a gente vai identificar o que é real, não o que é factoide, para que a gente possa fazer um planejamento mais aprofundado. Então, como foi muito bem colocado aqui a questão da base offshore, eu queria aqui destacar e focar essa fala minha no sentido de que nós possamos aí viabilizar os esforços. Nós sabemos de tudo aquilo que vem sendo feito pela Petrobras para a instalação do Centro Tecnológico da Baixada Santista, né? Sabemos da importância que existe na questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, e sempre foi, eu tive a oportunidade, durante a minha trajetória, de ser secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. E sempre quando nós fazíamos uma abordagem, estabelecíamos um diálogo com uma empresa para se instalar em São Paulo, a empresa fazia uma série de questionamentos. Nós apresentávamos o portfólio de São Paulo, a nossa estrutura de acesso às melhores estradas do Brasil, isso era muito importante. Toda a questão ambiental no tocante a licenciamentos também era uma questão importante. As questões de ordem tributária eram questões que estabeleciam diferenciais de São Paulo, mas sempre toda empresa fazia referência à questão de investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento. São Paulo é hoje responsável por investir mais do que a metade do que o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento. E por que isso? Porque na medida que a gente tem equipamentos como esse, como o Centro Tecnológico da Baixada Santista, investimento em pesquisa e desenvolvimento da Petrobras, nós alavancamos empregos qualificados na Baixada Santista, e esse é um dos grandes desafios, manter os nossos jovens que são formados aqui gerando empregos mais qualificados. Temos a referência na busca de soluções tecnológicas do século XXI, para que nós possamos avançar na exploração de novos negócios. Aqui em Santos, nós temos essa perspectiva. Petrobras caminhou com a aprovação no Conselho. São Paulo colocou o que há de mais relevante do Estado de São Paulo, que é o seu conhecimento, eu diria. Temos um modelo de governança fechado, né, envolvendo a USP, a Unesp, a Unicamp, todas as universidades públicas de São Paulo focadas na governança desse centro tecnológico. E agora nós temos a expectativa que possamos avançar na construção desse espaço. E sem sombra de dúvida, a indústria do petróleo e gás, ela é uma alavancadora de novos negócios. O Porto vem sucessivamente batendo recorde. Então, nada melhor do que receber esse apoio e nós podermos colaborar com a infraestrutura que nós temos, que estamos melhorando, para dar suporte na retomada desse setor que é estratégico para o desenvolvimento econômico do país.
ponto de vista de infraestrutura, o senhor colocou que nós saímos em vantagem em muitos pontos. No entanto, temos alguns desafios que precisam ser vencidos, até para que a gente possa congruir aí com a possibilidade da instalação de uma base offshore. Qual seria o maior desafio? O desafio é o entrosamento entre os vários setores. Eu acho que esse seminário ele propicia isso, essa participação dos vários segmentos, essa interlocução para superar os desafios e ver onde que nós podemos melhorar. O Porto vem fazendo o seu dever de casa, nós estamos prontos a colaborar, estamos aqui justamente dando esse apoio, dizendo, estamos presentes, vamos trabalhar junto para melhorar. A união faz a força. É exatamente isso. Eu acho que essa união, esse propósito comum é que faz com que a gente possa alavancar a economia. O Brasil merece, nós precisamos disso. Há muito tempo, toda a região já investia em tecnologia, as universidades junto, os empresários, em hotel, em investimento imobiliário. Estava tudo preparado e foi interrompido num processo que foi muito frustrante para a população toda da Baixada, principalmente aqui para a cidade de Santos. Olha, eu acho que o Senado, o que ele podia fazer de mais importante, ele fez, que foi tirar a obrigatoriedade dos 30% para a Petrobras em qualquer exploração de petróleo, de pré-sal. O que acontecia? A Petrobras não tinha perna para investir, a Petrobras estava numa situação econômica muito, muito grave. Então nós íamos ficar com o petróleo lá embaixo no pré-sal, por quantos anos, quantas gerações, até a Petrobras se recuperar, até começar esse investimento, até tudo mais. E o que foi feito foi realmente um projeto aprovado, retirando essa obrigação da Petrobras. Isso não quer dizer que a Petrobras não vai investir. Ela vai. Aonde interessar, ela vai. Mas onde não ela achar que é mais interessante investir aquele recurso daquele momento para pagar as dívidas gigantescas ou para adquirir algo que faça mais sentido, ela vai ter essa liberdade de poder fazer um leilão, como tem feito, e já tem resultado, porque foi exatamente o resultado desses leilões que foram tendo enorme êxito e que estão agora dando um sinal verde para a Petrobras poder realmente investir no que foi feito por toda a região aqui da Baixada esse tempo todo, teve que parar e agora vai retomar, isso que deixa a gente muito contente. É um trabalho que a gente está fazendo, já fazendo bastante tempo. A vinda do Pedro Parente para a região foi uma coisa sensacional. A senadora Marta Suplicy, a gente tem que agradecer, ela fez parte desse convite que a gente fez e acho que deu uma impressão muito boa para ele e para a equipe dele, das pessoas que estão aqui, né? do grande público que veio, até impressionou a mim mesmo. Tem ainda bastante trabalho para fazer, mas eu acho que hoje foi um dia de sucesso para a gente. Olha, veja que quando você tem a situação bastante especial e extremamente positiva, que é o crescimento da produção da Bacia de Santos, que pode atingir em 2020 cerca de 2 milhões de barris por dia, e cerca de 13 empresas de exploração e produção operando, haverá uma grande demanda para serviços em geral, né, para atendimento a essas plataformas, e esta grande demanda que envolve operação de navios supridores, navios de contingência ou de controle de riscos, transporte da força de trabalho para operar essas unidades, movimentação do próprio óleo produzido, né? Quer dizer, existe certamente uma grande demanda de serviços que, caso seja, digamos, propício juntar essas empresas, o poder público local, as unidades, quer dizer, essas empresas de tecnologia, as universidades, certamente haverá condições para existir aqui este centro de maneira sustentável. O fundamental é que ele possa operar realmente a um índice de custos que seja melhor do que qualquer outro, para que a gente possa se juntar a isso. Se você não tivesse leilão, como é que você podia ter um centro offshore? Para atender a quem? Fazer o quê? Ora, a retomada dos leilões pelo governo realmente foi um passo fundamental, e na pessoa
da senadora, quero aqui agradecer ao Congresso Nacional pela visão que tiveram de aprovar essa mudança da lei, que, como eu disse, vai permitir dobrar essa atividade econômica, dobrar o número de empregos, dobrar os impostos, royalties, enfim, trazer muita riqueza, no melhor sentido da palavra, para o nosso país. Depois disso, entender que, com o sucesso dos leilões, como eu já mencionei, passamos a ter 13 empresas operando nessa região. Portanto, sem dúvida nenhuma, gerando aquilo que é mais necessário para o funcionamento de um centro como esse, que é a demanda. Se não existisse demanda, não existiria o centro. Nós estamos trabalhando já há algum tempo na implantação desse centro tecnológico, em parceria com as universidades paulistas e com o Centro Tecnológico de São Paulo. A Petrobras afirmou ou reafirmou hoje publicamente o seu compromisso com a existência desse centro. Existem discussões em andamento também com a Agência Nacional de Petróleo, que caminham muito bem. E esse centro vai ser fundamental para que a gente possa desenvolver novas técnicas, novas metodologias baseadas na digitalização, na inteligência artificial, no estudo de grandes massas de informação, chamado Big Data, enfim, para que a gente possa não apenas trazer uma base de serviços, mas também uma base de conhecimento e tecnologia para essa operação offshore. Base de serviço e de conhecimento, tecnologia para operação, uma base offshore. Palavras do Pedro Parente. Tecnologia é um caminho sem volta. Sem dúvida, é um caminho sem volta. E veja, né, abrir o espaço para que empresas possam investir e essas licitações, eles possam licitar áreas que, de repente, a extração do petróleo é mais difícil. E aí você dá essa possibilidade de trazer empresas que vão colocar dinheiro lá, que tem um fôlego para investir a longo prazo, e a Petrobras poder escolher onde ela pode efetivamente tirar um petróleo mais fácil. E durante esse processo ir ganhando conhecimento, sem dúvida, é fundamental. Porque isso dá base para que a Petrobras se especialize, para que no futuro ela não precise fazer esse tipo de processo. E o resultado desse estudo, ele impacta de maneira muito positiva a nossa região, que definitivamente ela está pronta já desde o primeiro tiro lá atrás, né? É verdade. A gente brincou, né? Foi um tiro de festim que foi dado lá atrás. Toda a nossa região se preparou com infraestrutura hoteleira, de serviços, a questão como ele falou, de moradias de segundo plano, que são considerados esses locais onde você aluga para o comércio, né, para empresas poderem ficar, esses prédios comerciais. Tudo isso já foi feito há 5, 6 anos atrás, quando nós tivemos essa primeira informação, né? 2022 está aí. Sim. É logo ali. É logo ali, 4 anos. Essa ação que o governo fez agora vai destravar e, como ele bem disse, já vai trazer a possibilidade desses centros criarem demandas e dessas demandas, efetivamente, a gente começar a ver construção e aí essa movimentação já produz importação, muita coisa vem de fora do país, muito material. Isso vai mexer com a região positivamente, serão pessoas que precisarão vir para cá. Nós já temos muita gente preparada aqui, postos de trabalho abertos. Postos de trabalho, enfim, cada vez que você começa a construir, você tem uma movimentação econômica muito forte na região e que vai privilegiar nossa área, que já está bem preparada para isso, né? Que todo mundo já começou a trabalhar nisso há tempos atrás. Ter um centro tecnológico com aval de grandes universidades é um tiro certeiro, né? Aliás, é necessário, né? Essa é a parceria de sucesso para o futuro. Se nós queremos ter um sucesso em qualquer nicho de mercado que o Brasil queira ser concorrente, entrar para competir e explorar, nós precisamos ter uma base de conhecimento baseado nesse investimento em educação, em tecnologia muito forte. Então, essa criação desses centros vem para consolidar esse conceito. Sem isso, a gente, sem dúvida, não vai ter como alcançar bons números e ser competitivos. E o setor portuário também ganha, né, Wagner? Sem dúvida, porque a gente fala de movimentação de toneladas de equipamentos só para montar uma base offshore. Isso representa, em números de importação, eu não tenho números exatos, mas tomando como base o Rio de Janeiro, que foram alguns anos, talvez mude, a gente está falando de mais de 200 milhões de toneladas de equipamento ao longo dos anos, né? Isso é uma movimentação prevista ainda que a gente tem para alguns casos, né, de determinados materiais. Então, isso vai trazer um benefício financeiro, porque os terminais precisam dessa movimentação para também operar. Desencadeia em contratação, desencadeia em serviço, terceiro serviço, uma série de outras coisas que estão ao redor.
Wagner, o nosso tempo acabou. Hoje foi uma Agenda do Porto bastante especial. Foi um grande prazer falar da Intermodal com você, que esteve lá. Eu estudei um pouquinho do lado de cá. Foi muito bom ter participado desse seminário e entender um pouquinho da questão da viabilidade da instalação de uma base offshore, porque realmente, de tudo ali que foi apresentado, é uma ferramenta muito importante para a alavanca do desenvolvimento regional. Sem dúvida, economicamente falando, imprescindível para que possa continuar o desenvolvimento da nossa região, né? A Marta fez um comentário muito feliz nas palavras dela na reportagem, que ela disse que nós vínhamos nos preparando, né? E de repente isso se estagnou pela situação e o momento econômico da Petrobras, que nós sabemos foi decorrente de uma série de desmandos e roubos que aconteceram, infelizmente, nessa grande empresa. Mas ela está melhorando, ela está se planejando. E graças a Deus nós estamos podendo retomar esse processo, né? Então é muito importante, sem dúvida, para o crescimento da nossa região, que esses centros sejam instalados aqui e que a gente efetivamente comece, porque como eu disse, 2022 está ali do lado. Que assim seja. Você sai de férias, você me confidenciou. Saiu de férias, merecidas. Boas férias, bom descanso. Na sua volta, eu prometo que você volta para cá também, tá bom? Eu agradeço, quero deixar um abraço para todos aí nesse período que eu não estarei aqui presente e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nós aqui agradecemos sempre. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau!